A experiência do batismo com o Espírito Santo. Neste vídeo, mais um episódio sobre o batismo com o Espírito Santo. O texto do pastor Venâncio Santos foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1980. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O batismo no Espírito Santo, tal como encontra na Bíblia, é uma experiência comum para os pentecostais. É uma das muitas bênçãos reservadas aos filhos de Deus. É uma arma do crente para a expansão do reino de Deus. É um poder que prepara a igreja para a breve volta do Senhor. Quero acentuar que o revestimento do poder do alto, como creem e pregam os pentecostais, não é um privilégio somente deles, porque o Senhor Jesus tem uma só igreja que aqui na terra, qual árvore possui diversos ramos, as denominações evangélicas todas ligadas a um mesmo tronco, Cristo, do qual recebem a seiva vital. O batismo no Espírito Santo é para os batistas, para os metodistas, para os presbiterianos, para todos os que creem. Antes de haver as múltiplas denominações evangélicas, Deus, na sua presciência, já prometia, pela instrumentalidade dos seus servos, a abundância do Espírito Santo. O porquê da operação do Espírito Santo no mundo é devido ao fato de que um corpo sem espírito é morto, Tiago 2:26. Mas o eterno plano de Deus é que seu Espírito habite no homem e não em outra parte. Devemos notar que quando Deus fez o homem, fê-lo à sua imagem, à sua semelhança. Criado, era ainda um ser inerte, sem vida. Deus insuflou em suas narinas o fôlego e o tornou alma vivente. No Velho Testamento, só aos líderes do povo era dado o Espírito Santo, mas desde então existia um anelo de que fosse dado a todo o povo. Moisés disse: Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta e recebesse do Espírito. Números 11, 25 a 29. E Joel profetizou: derramarei o meu Espírito. Acerca deste assunto, veja Ezequiel 37:10, Provérbios 1:23, Isaías 44:3. João Batista confirmou a promessa predita pelos profetas que vaticinaram antes dele, Mateus 3:11 e João 1:33. Jesus também a confirmou, João 14, do 16 ao 18, 26, do 15 ao 26 e capítulo 16, versículos dos 7 ao 12. Jesus não somente confirma a promessa, mas também exorta os seus discípulos a esperá-la, Lucas 24:49, Atos 1:5. E, obedientemente, os discípulos põem-se a esperar em oração e consagração, Atos 1, do 12 ao 14, até que se cumpriu a bendita promessa do Pai, Atos 2, do 1 ao 4. Tomamos a 1 de Coríntios 12 e 13 para considerarmos esta frase de Joel 2:28, sobre toda a carne. Há quem pense que o Espírito Santo é infundido até mesmo sobre os incrédulos. Não é isto que Deus prometeu quando disse, sobre toda a carne. A passagem de Coríntios, que citamos acima, diz que é assunto dispensacional. É Deus revestindo do seu Espírito judeus e gentios indiscriminadamente. Isto vem provar, mais uma vez, que o batismo no Espírito Santo é para todo o que humildemente se submete à vontade divina. É necessário pedir o batismo no Espírito Santo? Este assunto é muito contraditado, mas quero afirmar pela Bíblia que é necessário pedir o batismo no Espírito Santo, porque esta promessa é qual a demais, cura de enfermidade, perdão de pecado e etc., pois é uma promessa.
Todas as promessas que existem na Bíblia são para nós, mas para que as recebamos é imprescindível pedir. Tudo o que recebemos pela oração é promessa concedida. Deus nos dá as promessas pela oração porque Ele quer que oremos. Lucas 11, do 9 ao 13. Jesus prometeu: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Marcos 21 e 22. Os apóstolos Pedro e Paulo desceram a Samaria, informados de que havia ali novos convertidos ao Senhor Jesus. Que fizeram eles? Oravam sobre os crentes para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 14 ao 17. O batismo com o Espírito Santo não é a conversão. Há os que, bem intencionados, por certo, confundem a obra da regeneração com o batismo no Espírito Santo. Mas não são uma e a mesma coisa. Ainda que a conversão se dê pela oração do Espírito, não é só isso que o Espírito Santo faz. Sua obra prossegue na vida do crente e, dentre as muitas operações do Espírito em nós, após a conversão, uma é o batismo no Espírito Santo. Os apóstolos já eram convertidos, mas não batizados no Espírito Santo. João 15 e 3. Estar limpo é aqui a mesma coisa que estar convertido pela palavra. Compare isso com o nascer da água e do Espírito, João 3 e 5. Em outra ocasião, o Senhor disse que os nomes dos discípulos já estavam escritos nos céus, Lucas 10, 19 e 20. Os samaritanos já eram crentes, mas não haviam recebido o batismo no Espírito Santo, Atos 8, versículos 12, 14, 15 e 17. Os efésios, Atos 19, do 1 ao 7, também já eram crentes, mas não sabiam ainda da promessa do Espírito Santo. Alguns crentes confundem o selo do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo. O selo ocorre simultaneamente com a conversão. É a marca que Deus põe nos seus filhos, separando-os do mundo e assinalando-os para o dia da redenção. É o penhor da nossa herança eterna. Efésios 1, 13 e 14, capítulo 4, versículo 30, 2 de Coríntios 1, 21 e 22, 2 de Timóteo 2 e 19. Provas físicas do batismo no Espírito Santo. Aqui está o ponto nevrálgico do assunto. Por recusarem os sinais físicos audíveis do batismo, é que muitos perdem bênçãos inefáveis vindas pelo Pentecoste. Por ser contraditada, muita gente hoje despreza esta importante operação do Espírito do Senhor. Entretanto, a Bíblia nos afirma categoricamente que as línguas estranhas são o sinal evidente do batismo no Espírito Santo. Em todos os casos em que se verificou o batismo no Espírito Santo, há provas irrefutáveis de ter havido também línguas estranhas. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 16 e 17, prometeu solenemente aos que creem salvação, dons de expulsar demônios, dons de falar novas línguas, poder para pegar em serpentes, poder para neutralizar a ação do veneno e dom de curar as enfermidades. As línguas estranhas estão incluídas nessa lista feita pelo Senhor. Aquele que disse: quem crer será salvo, também disse: os que creem falarão novas línguas. E esta solene promessa tem sido cumprida fielmente através dos séculos. Ela teve início no Pentecoste, refletiu-se em Samaria, na casa de Cornélio, em Éfeso e na igreja em Corinto. Nele, Deus opera por intermédio de todos os dons do Espírito, 1 de Coríntios 1 e 7. Houve até excesso na manifestação dos dons, não só da parte de Deus, mas dos crentes dali. Mas ali são provadas as manifestações físicas exteriores do batismo no Espírito Santo. Há duas maneiras de encarar o falar em línguas. No sentido individual, não há limite. 1 de Coríntios 14, 2 e 4. Mas na igreja há. Nas reuniões de evangelização aos coríntios, punha-se a falar línguas e somente línguas. E isso é excesso,
porque os pecadores precisam da pregação ungida da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 23. As línguas individuais são aquelas que o crente fala consigo mesmo e com Deus, e servem de edificação pessoal, por cuja interpretação deve-se orar e não estudar. Ao falar línguas, o crente dá bem as graças, mas o outro não é edificado. As línguas coletivas ou congregacionais são as línguas que a congregação fala, isto é, quando diversas pessoas falam de uma só vez. Atos 2 e 14, capítulo 10, versículos 44 até o 46, Atos 19, do 6 ao 7. Isso não deve acontecer numa reunião onde há necessidade de expressões inteligíveis para edificação recíproca e não apenas particular. Damos graças a Deus que existem estes escritos de Paulo que normalizam as línguas numa reunião pentecostal. Se a igreja de Corinto fosse como muitas hoje, que combatem a ferro e fogo o fenômeno de línguas, não haveria necessidade de o Espírito Santo dirigir Paulo a escrever sobre isso. Portanto, com base afirmamos que as igrejas primitivas eram pentecostais. Qual das duas espécies de línguas Paulo proibiu? Congregacional ou individual? Não proibiu nenhuma das duas. Pelo contrário, acentuou o valor de falar em línguas quando deu graças a Deus, porque falava mais línguas do que todos os coríntios, e encorajou os escandalizados, dizendo: não proibais falar em línguas. Com que autoridade muitos hoje proíbem o falar em línguas? O necessário os pentecostais experimentados estão fazendo, pôr as coisas em ordem para que haja edificação, progresso, alegria, pureza. Seja-nos permitido citar um dos mais laureados escritores presbiterianos, o Dr. William Head. Disse ele: há casos em que a emoção tem sido usada em excesso, mas comumente é canalizada pela Assembleia de Deus, que a utiliza para fins construtivos. A existência de vidas transformadas e um crescimento vigoroso, embora com alguns excessos, é melhor do que igrejas estagnadas, cristãos apenas de nome no seu formalismo frio. Este escritor é um poderoso apologista do movimento pentecostal, não obstante ser presbiteriano até debaixo d'água, segundo sua própria expressão. Que o Senhor se digne de abençoar o seu povo, batizando muitos no Espírito Santo e permitindo que se fale em línguas estranhas, que se profetize, que se interprete, tudo para a edificação. Amém.